Paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Agradecidos estamos ao Senhor, né? Por estarmos mais uma vez nessa noite, podendo conversar com os irmãos, meditar, compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? A palavra do Senhor. Aleluia. Espero que todos estejam bem, que todos estejam vivendo debaixo da graça, da misericórdia, do amor de Deus maravilhoso. Aleluia. Então, queria muito pedir aos irmãos que pudessem depois se inscreverem, né, seguirem. No Instagram é seguir, né? Lá no YouTube é se inscrever no canal, dar o like, né? Aquela mãozinha e tal. Então seria uma bênção até para poder a igreja continuar com essa oportunidade do canal estar aberto e a gente poder pregar a palavra do Senhor. Amém? Então nós vamos ouvir um pouquinho do louvor, né? E logo a seguir nós vamos fazer a oração da fé. Oi, Michele. Boa noite, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastora Rose. Glória a Deus. Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai eterno, nós queremos te louvar e bendizer o teu santo nome. E queremos te pedir, Senhor, que a tua graça seja derramada sobre a nossa vida, para que nós, Senhor, possamos comunicar a tua palavra através do poder, da autoridade, da unção poderosa do seu santo e glorioso Espírito. Ó Deus, não sabemos até aonde vai, ó Senhor, essa pregação, esse compartilhamento, mas sabemos que tudo está nas mãos do Senhor e que tudo é para a honra e para a glória do teu santo nome. Então, Senhor, toma a minha vida e toma a vida de todos aqueles que estão assistindo agora e depois assistirão depois. Que, ó Deus, que o teu nome seja glorificado e todos nós sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia num livro, num texto muito, mas muito, muito conhecido, que está lá no Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Amém? Jesus fala a respeito da sua volta. Ele promete voltar, né? E ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, né? E depois ele continua e Tomé faz uma pergunta ao Senhor, dizendo: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. Como nós vamos poder conhecer? Preste bastante atenção nisso aqui. Como nós vamos poder conhecer o caminho? Então Jesus respondeu: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Então, João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então, é um texto bastante conhecido, né? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Então, Jesus se apresenta como sendo o caminho, se apresenta como sendo a verdade e se apresenta como sendo a vida. Praticamente, nós não temos muito problema para identificar com relação ao caminho e a vida. Então, caminho, verdade e vida. Caminho, né? Não há qualquer controvérsia. É fácil de você poder entender que Jesus é o caminho. Jesus é aquele pela qual nós vamos poder chegar a Deus. Então, o ser humano, ele nasce, né? E durante a sua vida, ele tem a oportunidade do seu espírito voltar para Deus ou não. Então, o início da vida do ser humano é em Deus. Então, Deus, vida e a possibilidade de Deus. Deus, início, vida, que é a nossa vida, o tempo de vida que nós tivermos, e depois, no final, Deus. A possibilidade de Deus ou não. Está lá no livro de Eclesiastes, né? Que Deus espera que o Espírito que Ele deu, né, na lei da vida, volte para Ele. Então, o início é Deus, a nossa vida, e depois Deus de novo, se durante a vida nós recebermos, aceitarmos a Jesus como nosso Salvador. Amém? E aí Jesus então se colocou como sendo, né, o caminho. O caminho que leva a Deus. O caminho que dá a direção para Deus. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Porque Ele não é um, Ele é o único caminho. Então, Ele é o único caminho pela qual o ser humano, desde quando nasce até quando ele vai dar o último suspiro, ter o último segundo de vida aqui nessa terra, a única possibilidade dele voltar para Deus é através de Jesus. Então Jesus disse: eu sou o caminho. Nós temos também Jesus dizendo que Ele é a vida. Ele é a vida. Ou seja, a vida que nós levamos aqui, desde o momento que a gente nasce até o último instante que vamos estar aqui, né? Nós podemos ter uma vida diferente daquela que eu e você levamos. Por quê? Porque além da vida natural, nós podemos ter também a presença da vida sobrenatural. Então Jesus disse, né? Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Ou seja, uma vida a mais, uma vida plena, uma vida melhor. Então Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a vida. E ele também se refere, quando está falando sobre a vida, ele também se refere sobre a vida eterna, a vida pós-morte. Ou seja, ele é a vida sem interrupção. Sem interrupção. Entende? Ou seja,
aquela parte que eu tenho, que é o Espírito que veio de Deus habitar na minha vida, então esse Espírito, ele tem vida, ele pode ter vida plena, ele pode ter vida corrente, ele pode ter vida sem interrupção. Por quê? Porque ele veio de Deus, ele pode viver plenamente com Deus aqui nessa terra e depois, após a vida, ele pode continuar vivendo com Deus. Então, é maravilhoso quando Jesus diz que ele é o caminho. Ou seja, ele aponta para nós o caminho. O caminho que faz com que eu e você retornemos. Vamos retornar para o Senhor. Por isso que ele disse, ninguém vem, não é vai, ninguém vem, ninguém vai. Vai por sua conta, vai por causa de alguém, não, ninguém vem. Ou seja, para ir para Deus tem que ir com Ele, tem que ir através dele. Ninguém consegue chegar a Deus se não for levado por Jesus, através de Jesus Cristo. E aí vai ganhar o quê? Eu sou a vida. Então a vida plena, tanto aqui quanto na posteridade. Amém? Então, nós temos essa possibilidade maravilhosa de vivermos, né? Não só aqui a plenitude, mas também depois, né, de terminarmos a nossa carreira aqui, continuar sendo vitoriosos, porque a nossa vida, ela continua plena em Cristo. Porque em Cristo reside, em Cristo ele tem, em Cristo ele é a vida eterna. Então eu falei do caminho, eu falei da vida, mas Jesus disse também, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Aí que eu acredito que nós temos alguns pequenos problemas para poder absorver de forma total, de forma absoluta, como Jesus sendo a verdade. Então, em Cristo Jesus se tem toda a verdade. Ele não é uma verdade, ele é toda a verdade. Jesus não tem algumas verdades, não, ele tem toda a verdade. A verdade completa a respeito de todas as coisas está em Cristo Jesus, porque ele é a verdade. Então toda a verdade tem que se iniciar em Cristo, continuar em Cristo e terminar em Cristo, para que ela continue sendo uma verdade, para que ela continue sendo a verdade, total e restrita, completamente absoluta. Entende isso? Então, Jesus é a verdade. Aí então, nós comunicamos essa verdade, que é Jesus, através de quê? Através da palavra. Então nós conhecemos essa verdade, que é a palavra, por isso que a Bíblia diz que o verbo se fez carne, né? A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é a palavra. Por que Jesus é a palavra? Porque Jesus é a verdade. E a palavra é a verdade. E a verdade é a
palavra. Então, quando você tem a palavra, você tem a verdade. Quando você tem um pouco da palavra, você tem um pouco da verdade. Quando você tem toda a palavra, você tem toda a verdade. Por isso que Deus disse, né, que nós conhecemos e devemos continuadamente, né, prosseguir conhecendo ao Senhor. Para quê? Para que nós possamos aprender, apreender, assimilar, deter, reter cada vez mais a verdade. Para que haja mais e mais verdade em nós. Entende? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Como Jesus disse, como é que você pode me chamar de Senhor, 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 se você não faz aquilo que eu mando? Né? Ou se você não faz porque você não quer, ou se eu não faço porque eu não sei. Então eu preciso aprender. Né? Então, aprender. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Bem, quando você vai aprender a mensagem, né, então é possível que existam três elementos para o aprendizado da mensagem. Primeiro é o emissor, é aquele que emite a mensagem. Segundo é a mensagem. É aquilo que ela transmite. É a mensagem. Então tem o emissor, tem a mensagem e tem o receptor. O receptor é aquele que recebe. Então a verdade, normalmente, ela tem esses três componentes para chegar até a vida de alguém. Né? Então, aquele que fala, aquele que emite, né? A mensagem, aquilo que ele fala, e aquela que recebe. E aí, então, é necessário que haja todo o cuidado possível para que a comunicação, né, a emissão, seja verdade, seja verdadeira, seja exatamente aquilo que Deus falou, aquilo que Deus mandou eu dizer, eu falar. Tem que ser aquilo que Deus mandou, não aquilo que eu penso, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu entendo. Não. Não pode haver interferência na mensagem. Eu apenas sou o emissor. E para que a verdade chegue do emissor ao receptor, ou seja, daquele que fala para aquele que ouve, né? Esse que está falando, esse que está emitindo, ele tem o quê? Ele tem que estar submisso ao Espírito Santo de Deus. Ele tem que estar cheio da presença de Deus na sua vida. Porque senão ele fala de si mesmo. Senão ele fala sem a autoridade do Espírito. Senão ele fala e pode correr o risco, né, muito grande de se desviar da verdade. Não falar exatamente como Deus gostaria. Eva e Adão receberam uma mensagem da parte de Deus. Olha, você não pode comer qualquer fruto de qualquer árvore desse jardim. Aquela ali você não bota a mão, tá bom? Aquela ali você não bota a mão, viu? Tá? O diabo depois se apresenta para Eva e conversa com ela e fala quase
exatamente como Deus falou, tanto que ela não percebeu. Ela não percebeu que o diabo estava falando uma inverdade. Não estava falando a verdade completa. Ela não percebeu que era muito parecido. Então, é muito preocupante que, no caso, quando Jesus disse que ele é a verdade, então ele é toda a verdade. E a verdade tem que ser igual à palavra, para que essa verdade ela tenha consistência, ela tenha duração eterna, não? Ela tenha o selo da garantia de que é Jesus que está falando através daquela pessoa, daquela vida, né? Daquele hino, daquela palavra, daquilo que está escrito, né? Então Deus usando de alguma forma, de alguma maneira, para, né, que o nome dele seja glorificado. Então, o emissor, aquele que emite, ele tem que estar comprometido com a verdade, né? Ele tem que comunicar a verdade, para que aquele que recebe seja alimentado de forma correta, de forma que ele possa permanecer no caminho e, ao final do caminho, ele receba a vida eterna. Entende? Então, Jesus seja completo na vida dele. Porque Jesus não pode ser incompleto. Jesus tem que ser caminho, verdade e vida. Entende? Para que a nossa vida seja completa em Cristo, eu tenho que ter Jesus como caminho, como verdade e como vida. Eu não posso ter ele como caminho e não ter ele como vida. Eu não posso ter ele como caminho e vida e não ter a verdade. Eu tenho que viver a verdade de Cristo. Seja ela a verdade que for. Eu não posso viver de meias verdades. Eu não posso viver de quase verdade. Eu não posso viver de parecida verdade. Não, eu tenho que viver de toda a verdade, de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Entende? Para que o nome dele, então, seja glorificado e nós sejamos abençoados. A verdade, ela tem o poder de abençoar, mas tem o poder também de condenar. Por isso que esse Cristo, esse Jesus maravilhoso, né, que nós temos na nossa vida, no nosso coração, né, ele tem que crescer, ele tem que se expandir, ele tem que dominar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, da forma completa e da forma correta. Eu e você entregamos totalmente a nossa vida ao Senhor. Então, essa verdade, né, ela precisa, vamos dizer assim, né, precisa ser uma verdade verdadeira. Precisa ser uma verdade completa. Por quê? Porque essa mesma verdade que abençoa é a verdade que condena. Então, o emissor, aquele que emite, ele tem uma grande responsabilidade. Por quê? Porque ele está emitindo uma mensagem para um receptor, uma receptora que, conforme for, né, poderá ser abençoada, como poderá ser condenada. Entendeu isso? A responsabilidade é muito grande. Olha, nós vamos ler aqui alguns versículos para você ter ideia dessa responsabilidade.
Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 3. Diz assim, advertências ao povo de Israel. Diz lá, vamos ler a partir Ezequiel, capítulo 3, a partir do versículo 18. Diz assim, quando eu disser ao ímpio, certamente você vai morrer, se você não avisar, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu salvaste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, é o desviado, tá vendo? E fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste no seu pecado, morrerá em suas injustiças que tiver praticado. Não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu, o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. A mão do Senhor está sobre mim. Entende? Então veja que coisa tremenda quando Jesus diz, eu sou o caminho, todo mundo quer. Eu sou a vida, todo mundo quer. Mas ele disse, eu sou a verdade. E a verdade, ela tanto abençoa, tanto livra, como também condena. E a responsabilidade dessa verdade está nas mãos daqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. Então, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, eles agora detêm a verdade. Ele tem a verdade na sua vida porque ele tem Jesus. Então, quem tem Jesus tem o caminho, tem a verdade e tem a vida. Outro dia eu estava ouvindo um famoso chegar e dizer, não, eu tenho Jesus e tal, mas infelizmente eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço mais não sei o que, faço não sei o que lá, não estou de acordo com a palavra. E continua vivendo dessa forma. Então ele tem o caminho, né? Ele tem o caminho, ele tem o conhecimento do caminho, mas se ele não tem a verdade, ele perde a vida. Então muitos podem ter o caminho, mas só terão a vida quem continuar na verdade. A verdade é fundamental. A verdade é fundamental. Entendeu? Você pode dar um glória a Deus? Vou tomar um pouquinho de água aqui. Você está entendendo o que nós estamos falando, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, né, dando prazer? Você está entendendo? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
Então a responsabilidade daquele que tem Jesus é ser um emissor da verdade. Nada mais do que a verdade. Ter o compromisso diante de Deus de pregar, de falar somente a verdade. Toda a verdade. Para quê? Para que a mensagem chegue até o receptor, né? Aquele que está ouvindo, recebendo, ele possa, entende? Ele possa ter conscientemente fazer a sua escolha. Então, se o emissor ele pregar a palavra da verdade, a palavra que é a verdade, então ele livra a sua própria vida de qualquer condenação, porque ele pregou a verdade. Entende? Então foi o que o Senhor disse lá em Ezequiel. Quando alguém que está desviado já participou da justiça de Deus, já participou das bênçãos de Deus, né? Você vai lá e prega a verdade para ele, para ela. Para quê? Para que se acontecer alguma coisa com ele, acontecer alguma coisa com ela, né? Você seja livre daquele sangue, daquela vida. Grande é a responsabilidade. Mas quando você sabe, você pode, e você não prega a verdade, então aquela vida poderá se perder, né? E nós vamos pagar um alto preço por não termos pregado a verdade. Então, há uma grande dificuldade para se entender que Jesus é a verdade. É fácil dizer que Jesus é o caminho, dizer que Jesus é a vida, tal. Agora, quando Jesus é a verdade, então a gente começa a colocar uma série de situações. Mas o emissor, aquele que prega, aquele que fala, ele tem uma responsabilidade com a verdade. Para quê? Porque no final o que prevalece é a verdade. Toda mentira, todo engano, toda falsidade, todas as meias verdades, todas as verdades particulares, todas as verdades que são segundo o interesse de cada um, tudo isso vai cair por terra. Que a palavra do Senhor, ela permanecerá para sempre. Então, o que prevalecerá sempre na vida daquele que emite, para aquele que recebe, será a verdade. E a verdade, ela tem que ser pregada, ela tem que ser dita, para que cada um possa, de livre e espontânea vontade, com plena consciência, fazer a sua escolha. Então Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se viemos de Deus e queremos voltar para o Senhor, então temos que passar pelo caminho e temos que viver a verdade de Cristo na nossa vida todos os dias. Amém? Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e você possa a cada dia receber mais e mais a verdade. E a verdade possa fazer uma grande obra na sua vida. E você possa abrir o seu coração, né? Entregar totalmente o seu coração ao Senhor, para que essa verdade ela possa
entrar e ela possa florescer seu coração na sua vida. Assim, dando muitos frutos para o Senhor e para que você também tenha uma vida abençoada. Amém? Então, tenha todo o cuidado. Tenha todo o cuidado para identificar aquelas que falam a verdade. Aquelas que são emissores da verdade, que emitem, aleluia, que transmitem a verdade da palavra de Deus para o nosso coração. Jesus já nos alertou há 2000 anos atrás no seu ministério, que no final dos tempos muitos se levantariam. Os apóstolos alertaram, muitos vão se levantar depois de nós, trazendo outras verdades, trazendo verdades parecidas. Paulo chega aos Gálatas e diz: estou estupefato. Não estou entendendo. Como tão depressa, como tão rápido, vocês passaram desse evangelho, do evangelho verdadeiro, do evangelho puro, do evangelho que eu recebi da boca do Senhor e transmiti para vocês, para um outro evangelho. Vocês já estão vivendo um outro evangelho. Entende? Então, Jesus é o caminho, glória a Deus. Jesus é a vida, glória a Deus. Mas nunca se esqueça disso. Jesus é a plena, absoluta verdade na minha e na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar? Aleluia. Eu estou aqui com o meu vidrinho de óleo, né? Tá certo? Então, você pode pegar lá o seu vidrinho lá também. Ok? Ó. Se você ainda não tem, depois você pega lá um pouquinho de azeite, né? Lá na cozinha, lá na sua casa, bota num vidrinho, tá bom? E toda semana nós consagramos e você vai fazer a unção. Aleluia? Amém? Então, ó, faça a unção assim, né? Unge a sua testa, porque o Senhor falou que nós poderíamos fazer dessa forma e nós vamos orar. Amém? Estende então assim a sua mão e nós vamos orar para que Deus nos abençoe. Eterno Deus e Pai Celestial, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E que essa palavra, Senhor, possa produzir bom fruto, frutos que saltem para a vida eterna. Coloca uma palavra de vida, Senhor, uma palavra de verdade, uma palavra do verdadeiro caminho no nosso coração, para que nós possamos, Senhor, sempre fazer a tua boa obra e fazer a tua vontade. Que o teu nome seja glorificado. Tu possa estender a tua mão agora, Senhor, para abençoar, para curar, para libertar, para abrir as portas das oportunidades. Aqueles que estão precisando trabalhar, Senhor. Aqueles que perderam seus empregos. Ó, Senhor, aqueles que porventura agora, Senhor, estão com dificuldade. Pai, em nome de Jesus, estende a tua mão. Essa palavra de poder, essa palavra verdadeira, alcance agora cada vida, cada coração. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos todo o devorador, nós repreendemos todo o espírito de enfermidade. Sai agora em nome de Jesus. Aleluia. Que essa unção com óleo possa abençoar o corpo, a alma e o espírito. E que cada família agora, cada lar agora, representado, ó Deus, possa estar debaixo da paz do Senhor. Toma cada vida em tuas mãos, mais uma vez eu te peço, Senhor, e faz a tua grande, faz a tua boa obra em cada coração,
nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, estamos chegando ao final mais dessa live, né? Terça-feira, se Deus assim nos permitir, vamos estar aqui de volta, toda terça-feira, às 21 horas. Aleluia. Amanhã nós vamos estar na Igreja Batista Nova Filadélfia, né? O culto lá em Rocha Miranda, também o culto em colégio. Aleluia. Então vai ser um prazer estarmos juntos lá para buscarmos ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ouvir um pouquinho do louvor. E logo a seguir nós vamos dar a bênção apostólica. Depois, daqui a pouquinho, essa live vai estar no YouTube. E aí você vai lá, se inscreve no canal, você dá o seu like, amém? Segue também no Instagram, fala com as pessoas, avisa as pessoas, manda as mensagens para as pessoas, amém? Para que mais vidas possam se inscrever no canal da igreja, no Instagram. Solange, Rosana, Dite, ali, Márcia, né? Glória a Deus. Mãe Dite, vão dando glória a Deus aí para subir aqui, né? Aqui. Conforme eles vão dando glória a Deus. Pastor Biratã, aleluia. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar lá na casa do Senhor. Dia 15 tem a votação, né? E como nós fazemos todos os anos, a prioridade é a casa do Senhor. Então nós vamos para a igreja, 9 horas da manhã, tem a escola bíblica dominical, 10 horas o culto, e depois você vai votar tranquilamente, sem nenhum problema, até 5 horas da tarde, então não tem problema nenhum. Então as pessoas mais idosas, se quiserem, podem ir até agora votar, que vão ter preferência, né? Já de manhã cedo, né? Eu vou para a igreja, depois quando eu volto, eu vou ali rapidinho, às vezes fico 5 minutos, às vezes nem isso, volto, eu e Ana Maria, a pastora, nunca tivemos nenhum problema, tá bom? Então, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o Rio de Janeiro, né? Para que nós possamos ter uma vida melhor, uma vida com mais paz, tá bom? Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que tivemos, ó Deus, para trazer a Tua palavra, que a meditação do nosso coração seja dada diante de Ti, e em tudo o Teu nome seja glorificado. Abençoa, Senhor, e dá uma noite de paz para os Teus filhos, protegendo, livrando de todo mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida, que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém? Então, Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor, e até terça-feira, se Deus assim nos permitir.